Começando a gravação aqui, eu quero só fazer uma introdução, tá? Dobramos o faturamento, tivemos uma mudança de cabeça de empresária, tivemos um grande crescimento e hoje a Bia está aqui para contar um pouquinho da história dela. Então, Bia, não vou nem falar muita coisa, só para aprender a galera aqui para ouvir um pouco mais da sua história e já começa se apresentando, quem que é a Bia, da onde que é, por que que buscou a mentoria, para depois a gente falar um pouco mais de como que foram seus resultados, por favor. Combinado. Meu nome é Beatriz, eu sou arquiteta de Divinópolis, interior de Minas. E eu busquei a Jéssica no ano passado, em 2025, né, Jéssica? Foi, foi. Muito com a necessidade, assim, eu sempre falei com ela que eu queria ter alguém que visse de fora, assim, uma visão mais macro do negócio. Eu já sentia que o escritório estava escalando, estava indo para onde eu queria, mas eu tinha a necessidade, assim, de uma parceria nesse sentido, né, de trocar uma ideia, de ter alguém com essa visão, assim, por fora, e que, inclusive, eu sempre gostei que não fosse arquiteta, né? Para Exato. mim, sempre foi uma coisa muito incrível isso, assim, porque a Jéssica consegue ter essa visão como cliente também, né? Se a gente não fala de uma forma clara, ela fala, não, peraí, eu não entendi, então o seu cliente não vai entender. Exato. Isso aí sempre foi, assim, um diferencial muito grande, assim, para mim, né? Então, foi o ponto, assim, que eu busquei a mentoria para profissionalizar, para crescer, para ter essa parceria, essa opinião, alguém realmente do meu lado que me desse a mão, né? Que é É, bem o que você fez. e aí, Bia, o que que acontece muito, né? São dois cenários geralmente. São as pessoas que estão ali no dia a dia, estão crescendo, não se preocupa com isso, deixam só para ir no flow, e tem as outras que, assim como você, já falaram assim: não, peraí, eu estou num caminho legal, só que sempre dá para melhorar. Então, deixa eu ver aqui o que, que eu consigo fazer com o direcionamento, com alguém me ajudando. Então, esse foi um cenário muito legal para você, que eu vi no seu caso, até porque você já tinha equipe, tem escritório físico, né? Já tem nome aí na sua cidade, já tem um tempo. Quanto tempo que você tem de escritório? Mais de 5 anos ou menos de Eu 5 anos? tenho 5 anos, 5 anos de É, escritório. 5 anos de escritório, mas mais tempo de formado, não é? Sim, desde 2018. Então, assim, já está aí na caminhada tem bastante tempo, então, depois de um tempo até que foi, entre aspas, pedir ajuda de uma forma mais interna, né? Não pedir ajuda de estudar, que você, inclusive, gente, ela tem até curso, assim, A ela dá Jéssica me aula. pausa nos estudos, gente. Ela tem assim, muita coisa aí de background, mas não é só isso, né? É de fato alguém junto com você para trazer esse olhar de negócio. Mas aí, o que que foi um ponto legal que eu quero que você traga aqui para o pessoal? Quando você chegou, você estava numa época que você queria trazer uma nova perspectiva do tipo de cliente que chegaria para o escritório, porque até então você tinha muita indicação, mas foi uma época até que estava um pouco mais tranquilo, por isso até que você resolveu se organizar, o que é também um contrassenso, porque geralmente as pessoas, quando estão numa época mais tranquila, não procura quando estão corridas, mas aí não se dedicam. Então, assim, vira aquela coisa ali, enxugar gelo, né, para todo mundo, mas você fez o caminho inverso, assim. Então, assim, conta um pouquinho, até porque outras pessoas vão se espelhar na sua própria história, de como que foi esse reflexo, sabe, interno do escritório, do momento que você estava, por que que você escolheu, não, pera, eu preciso olhar para isso, sabe, traz um pouco do seu relato, que é importante das pessoas ouvirem. Uhum. Realmente, na época que eu busquei, né, a mentoria, foi numa época que eu estava com uma baixa, assim, de cliente. E quando isso acontece, a gente tem mais tempo. E eu sempre pensei nisso, assim. Então, que eu não fique ociosa e que eu use esse tempo que está tendo, né, que eu estou tendo, para buscar, para ver se eu estou fazendo alguma coisa errado, o que que precisa ajustar, para realmente, já que não estou afogada, cheio de coisa, para Sim. poder usar ali bem o meu tempo. E aí foi onde, né, a gente começou realmente ali para poder entender onde que eu poderia melhorar, para não, né, depender somente de indicação, Sim. que isso foi um dos pontos, né? E a gente foi trabalhando muito essa questão de tráfego do Instagram junto, né, para poder fazer essa harmonia no geral. Então, foi bem assim, eu sempre tive essa cabeça de quando dá uma baixa, a gente fazer do limão uma limonada ali nesse sentido, né? E olhar ali para o que talvez a gente pode melhorar mesmo, né? E foi bem Sim. o que a gente fez. Eu aproveitei muito bem ali para estudar muito,
né? Eu cheguei com os dois pés no acelerador na mentoria. Exatamente. Fez como é 50 anos em 5. Ela é quase o lema de Brasília, sabe? 55, gente. Ela foi ali fazendo muita coisa e trouxe resultado, porque você me contou que foi recorde de faturamento logo no começo, né? Quando que você começou a ver que as coisas que você estava fazendo aqui junto comigo começaram a engatar, sabe? O que você teve de percepção disso? Olha, eu acho que ali em poucos meses, assim, em 2 a 3 meses ali de mentoria, né? Que primeiro tem uma parte de absorção de coisas técnicas, de aula junto, Sim. de testes, ali a gente precisa entender um pouco o momento do escritório, mas como eu gosto de já ir colocando a mão na massa, eu não demorei, né, a colher ali tudo que eu plantei nesse sentido. Então, eu acho que abriu muito o leque de eu sair dessa parte da indicação, né, de começar com o tráfego, como eu disse, isso tudo ajudou muito. Posicionamento, né, acho que eu melhorei muito nessa questão de posicionamento, de vendas, foi algo que eu queixava, reunião de vendas, a gente fez, né, muito essa parte, assim, estratégica, e de verdade, no geral, eu sinto que o escritório, ele é ainda mais uma empresa depois da mentoria, essa parte de profissionalizar com os documentos, os arquivos, planilha, tudo que eu gosto, assim, isso para mim foi incrível. Foram várias coisas que eu não tinha, que eu não sabia que existia, né? Essa questão de qualificação, follow-up, esse monte de palavras, de coisas assim. Então eu senti que estava crescendo mesmo, só que de uma forma organizada ali, bem profissional mesmo, assim, o escritório, né? Com padrões, reuniões todas certinhas, assim, toda aquela rotina, cultura. Acho que a gente trabalhou tanta coisa, né? A gente conseguiu trabalhar bastante coisa, assim, por conta da sua dedicação também, né? Porque isso aqui eu sempre falo que a gente vai dosando a partir do que cada um consegue entregar. Então, como você sempre foi muito dedicada, a gente conseguiu ter uma entrega maior e uma maior absorção, por isso até que dos resultados, de como que você viu tanta coisa acontecendo, porque a gente teve dedicação para isso acontecer. Então, foi muito da sua entrega também, que é bem importante. E aí, quero te perguntar, como a gente começou no final do ano passado, o que entrou a Beatriz em 2026 pensando de futuro para o escritório de forma diferente, sabe? O que você sente que você viu para ter mais perspectiva do seu escritório? Assim, o que deu essa. Eu sei que virada de chave eu não acredito nisso, mas para ficar fácil aqui, sabe? O que foi daquela viradinha de chave ali que você sentiu que teve para esse ano? Eu acredito que agora eu tenho essa visão mais estratégica, sabe? Que às vezes as coisas poderiam antes ficarem mais soltas, assim, eu sei que estou crescendo, eu sei que está melhorando, sei que os clientes estão vindo no padrão que eu quero e tudo, mas assim, acho que eu não amarrava muito bem. E agora eu consigo ter essa cabeça mais estratégica, essas projeções, esses cálculos, assim, essas perspectivas. Isso eu sinto que mudou, né? Algo que me deixa mais tranquila, sabe? A partir de agora, nesse sentido, eu acho mais palpável, né? E assim, Bia é uma pessoa que a gente fala muito aqui sobre cobrança, né? Ela entrega tanto que ela se cobra demais. Então, meu papel aqui também foi, como ser humano, junto com ela, falar: calma, você está na direção certa, vai dar certo, né? Vamos embora, confia, você já está fazendo. Porque sempre nessa de, poxa, se eu estou aqui, se eu estou me dedicando, você está junto comigo, foi muito legal, porque eu senti essa questão de honrar quem está do outro lado também, sabe? Você tendo essa perspectiva de Jéssica, tá aqui junto comigo, então, peraí, deixa eu te dar uma satisfação, o que está acontecendo, o que eu fiz, o que não fiz. Então, a gente teve uma troca muito nesse sentido, por isso que eu brinco até que a gente vira sócio. De fato, a gente quase virou sócio nesse sentido, por conta de perspectiva que a gente ia trocando. Faz isso, faz aquilo, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. E foi muito legal o trabalho junto com você. E o que eu quero que a gente finalize aqui para você deixar, até porque, gente, para não alongar, que eu sei que a atenção das pessoas está reduzida, a ideia é da gente fazer o vídeo um pouco menor para depois eu fazer o estudo de caso de forma mais técnica dos pontos que a gente trabalhou por post, para as pessoas entenderem de fato o técnico, né? A estratégia por trás, óbvio que não com detalhes, mas mais ou menos um panorama geral para as pessoas compreenderem. E aí eu quero ouvir de você para finalizar, se alguém está pensando, se alguém tem uma história parecida com a sua, contextualizando de novo, uma pessoa que já tem escritório, que já estava no mercado, que já estava crescendo, que já tinha resultado, que queria melhorar, que buscou, para essas pessoas ali que estão buscando, se, poxa, faço isso agora, espero o negócio melhorar, ou não, faço quando o negócio está bom. O que você deixaria de recado para essas pessoas aqui que estão te assistindo?
Nossa, eu acho assim que quem tem a oportunidade, né, quem consegue entrar, acho que toda hora é hora, nunca é tarde assim para poder começar. Eu sou muito do time de quanto mais a gente agregar e estudar, tem tanta coisa para poder aprender, a gente sempre pode melhorar, e independente da época. Às vezes você já está muito bem, já está muito consolidada, mas nada impede de querer continuar melhorando, e isso é muito certo, mas talvez principalmente como eu. Ali, né? Eu procurei justamente nessa época mais de baixa para poder entender, né, o que eu estou fazendo, talvez o que eu estou deixando de fazer, isso é comigo, é o mercado. Então, eu acho que tem que ter esses questionamentos, porque é muito fácil a gente falar assim, ah, não, o mercado está ruim. Pronto, né? E acomoda e fica dessa forma e tudo bem. Não, o que será que eu posso melhorar? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia? Então, eu acredito assim que se tem alguém neste momento, eu acho que é principalmente nesse momento que a gente tem que se questionar e tem que investir, porque é um investimento para o escritório que dá muito retorno, né? E é isso, eu acho que qualquer pessoa que tiver oportunidade, é bem legal ter uma sócia, assim, uma pessoa que realmente ajuda em qualquer questão, né, Jéssica? A gente conversava sobre tudo, assim, e foi Exato. muito rico. Foi muito rico. E aí, você falou uma coisa que eu estava conversando com a Bruna agora há pouco. Ela falou assim, Jéssica, os fornecedores, né, estão ficando muito atrás, porque está todo mundo reclamando muito do mercado. Pia, fala aí para o pessoal, o mercado tá ruim para você? Gente, eu tô assim negando o projeto. Agora o mês de maio foi explosivo, assim, eu não tô nem conseguindo dar conta de tanta demanda de proposta. Eu tô escutando muito isso mesmo. Todo mundo tá falando do mercado e eu fico assim, Bom que eu tomei a decisão quando estava na baixa. exatamente, porque agora eu já consigo, inclusive, fazer essas previsões, assim, por mais Exato. que agora tá muito bom, eu não vou deixar a peteca cair, porque a gente já Porque tem tá, exato, prevendo, tá vendo, gente? exato, gente, orgulho, ó, é isso. Entendi. E Bruna estava falando a mesma coisa, porque eu falei para ela, eu falei, você e quem está aqui, quem já absorveu essa cabeça, cara, não tem concorrência, porque a maioria do mercado da arquitetura não olha para isso. Então, assim, para essas pessoas que estão falando que o mercado está ruim, elas não estão fazendo nada. Vocês que estão se movimentando, gente, não vai ter mercado ruim. Por quê? Porque sempre vai ter gente literalmente gastando dinheiro. Aí ela estava até me contando, ela falou, Jéssica, semana passada, eu fechei um cliente enorme que só de imobiliário ele fechou em 200 mil, tipo, só assim, no coco ali era 200 mil de imobiliário, sendo que a gente nem começou a obra ainda, a gente começou o mobiliário antes. Então, assim, tá ruim para quem? O mercado. É, Tá ruim sempre tem. sabe o que precisa fazer, né? Para quem não tem estratégia, para quem não sabe o que precisa fazer. Então, durmam com essa, gente. Durmam com essa que assim, não tá ruim, tá ruim para quem não tá fazendo nada, para quem tá fazendo, o mercado não está ruim. Obrigada, Bia, pela sua participação, tá? Foi um Nada. prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas também. Ai, tomara. Muito obrigada. Deixa eu pausar a gravação aqui.